Amém. Graça e paz a todos. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 21. João capítulo 21. Vamos orar primeiro. Curva a tua cabeça, deixa a tua Bíblia aberta e vamos orar. Senhor, abre a nossa mente, abre nosso coração, ou deixa nosso coração mais sensível a Ti. Tira do nosso coração tudo aquilo que nos afaste da Tua palavra, nos afaste de Ti. Que possamos ter esse momento de reflexão na Tua palavra, focado unicamente nela. Para cultuar a Ti, para Te adorar. Viver uma vida segundo aquilo que o Senhor planeja para nós. Fala conosco, Senhor. Precisamos da Tua voz. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença. Esteja conosco, para que a gente possa cultuar a Ti. É o nosso pedido. Em nome de Jesus nós te clamamos. Pelo poder e ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. João capítulo 21. O meu propósito, na realidade, é ir até o versículo 19. Vamos ver se eu consigo chegar até lá, né? Você tem aqui a famosa pesca, né? Ou a segunda pesca maravilhosa, né? A primeira grande pesca que você tem está registrado em Lucas capítulo 5, onde eles pegam uma grande quantidade de peixes. Onde eles pegam uma grande quantidade de peixes ao ponto dos barcos praticamente afundarem, né? Tendo em vista da grande quantidade de peixes que eles pegam, ao ponto de chamar até outros para poderem ajudar a puxar as redes devido ao peso que era muito grande. Então aqui você tem essa segunda grande pesca, ou a pesca maravilhosa, a outra pesca maravilhosa. No entanto, o que está acontecendo aqui, né, em João? Jesus completou toda a sua obra. Ele morre por seus discípulos, aliás, morre por sua igreja, e depois de 3 dias ele vai e ressuscita. Depois dessa ressurreição, Jesus começa a fazer suas aparições aos seus discípulos. A primeira delas, você vê aqui ainda no Evangelho de João, capítulo 20. Você vê aí, ele aparece para Maria Madalena, tá aí a partir do versículo 11 do capítulo 20. Depois ele começa a aparecer aos discípulos. A partir do versículo 19, ainda do capítulo 20, tá todas as portas fechadas. Ele aparece diante dos discípulos. Pedro também está nesse meio aqui. Tomé vai também estar nessas aparições de Jesus. Você tem, por exemplo, versículo 24, né? Tomé duvida, né, que Jesus apareceu. E aí diz, olha, eu só acredito que de fato ele ressuscitou dos mortos se eu tocar nas feridas dele, né? Jesus aparece mais uma vez, tá aí versículo 26 do capítulo 20. Mais uma vez diz, paz seja convosco, versículo 26. E diz para Tomé, tá aqui as minhas feridas, toca nelas.
E aí, obviamente, quando Tomé se volta para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus aparece para seus discípulos. Ele vai passar, como a gente vê, principalmente no livro de Atos, Atos capítulo 1, 40 dias com eles, ensinando a respeito das coisas do reino de Deus. No entanto, a gente tem um problema aqui. O que está acontecendo? Né? E Jesus aparece para os seus discípulos. Ele já sabe que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas você tem um problema aqui. O capítulo 21 começa, versículo 2. Você tem Pedro, você tem Tomé, você tem Natanael, você tem os filhos de Zebedeu, né? E os outros 2 discípulos. Um aqui muito provavelmente seja João, e esse outro que ele faz referência que talvez seja Marcos, né? Que Marcos também demonstra como esse outro discípulo. Ele não é visto, ou pelo menos não é dito que é Marcos, mas é muito provável que seja ele aqui. O fato é o seguinte. O que acontece com alguém, por exemplo, os discípulos amavam Jesus. No entanto, eles negaram a ele. Pedro vai dizer para Jesus que ele é capaz de dar a sua própria vida por ele. Ele é capaz de morrer por ele. No entanto, eles negam. Pedro nega. Os discípulos, todos eles negam a Jesus, negam ele, fogem dele. Pedro, por exemplo, vai negar Jesus 3 vezes. Na sua terceira negação, Pedro ele espragueja, né? Ou ele diz palavrões. Eu não conheço esse homem. Nunca nem vi na minha vida. O que acontece? O contexto aqui desse início de passagem, versículo 2, parece que eles estão tristes ainda. Imagine alguém se sentindo culpado. Eles amavam a Jesus. Passaram 3 anos ou 3 anos e meio ali, sendo ensinados por eles. Imagina só, você 3 anos e meio com uma pessoa, você constrói o que a gente costuma falar sobre cosmovisão, ou seja, você constrói uma visão de mundo. E qual era basicamente a visão de mundo dos discípulos? Não havia vida sem Jesus. A vida deles estava baseada exatamente no mestre deles, no rabi deles. Era uma vida cheia de milagres, de manifestação, de poder de Deus sendo demonstrado para eles. Essa era a vida que cercava os discípulos. Segundo, não era uma vida comum que eles viviam. Então imagina só, era uma vida totalmente transformada, era uma outra vida. Não tinha comparação com aquela vida anterior deles. Em terceiro lugar, você também tinha uma vida de propósito. Era uma vida de esperança. Jesus está ali ensinando para eles sobre o reino de Deus, sobre um reino vindouro, um reino futuro, onde haveria paz, haveria o que de fato tínhamos no Éden, toda aquela bonança que tínhamos na presença de Deus, diante dele. Nada mais de dificuldade, nada mais de inimigos, nada mais de problemas. Então, imagina essa vida sendo construída durante 3 anos ou 3 anos e meio. No entanto, Jesus morre. E aqueles que foram ensinados 3 anos e meio ali com ele, 3 anos com ele, comendo, caminhando junto, 3 anos, é uma vida. Nesse momento, no momento derradeiro, todos eles negam a Jesus. Todos eles negam a Jesus. Todos fogem, todos se acovardam. Toda essa ideia de mundo, toda essa cosmovisão de mundo é destruída aqui.
com a morte de Jesus. Eles tinham uma ideia de um Messias que iria restaurar todo o reino de Israel, né? Que iria tirar Roma do poder, e o Messias iria governar ali. Chega de problemas, a gente vai vencer aqui, a gente vai ter essa terra que Deus havia prometido. Só que Jesus morre. Então imagina toda essa ideia de mundo, toda essa construção de mundo durante 3 anos, embora a visão, vamos dizer assim, certos pontos dessa visão estejam corretos e certos pontos estejam errados. Não por causa de Jesus, mas por causa do entendimento deles mesmos. Como lidar com isso? Jesus morre. A cruz, então, parece, vamos dizer assim, abre aspas, destruir tudo isso. Destruir toda essa visão que eles tinham. No entanto, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita dos mortos 3 dias depois e começa a aparecer para seus discípulos e explicar de fato para eles o que deveria ter de fato acontecido, o que era o que era necessário, ou por que era necessária a sua morte, embora Jesus já havia explicado a eles diversas vezes. Jesus começa a aparecer para seus discípulos. Por exemplo, o versículo em João capítulo 20, né, Jesus sopra, né, o Espírito sobre eles. Mas mesmo assim, eles carregam ainda essa culpa. Nós negamos aquele a quem nós afirmamos que amávamos, afirmamos que dávamos a vida por ele. E é exatamente nesse contexto aqui que a gente entra no versículo 2 do capítulo 21. Quando Pedro diz que vai pescar, os outros, a gente também vai contigo. Só que eles não pegam nada. Preste atenção que a ideia aqui é de alguém. Imagina só, você constrói durante 3 anos um sonho. Você está vivendo aquele sonho. E simplesmente ele é destruído. Você fica sem chão, sem saber o que fazer, sem rumo algum. É basicamente o que os discípulos estão fazendo aqui. Quando eles dizem, se reúnem para pescar. E aqui eu entro no primeiro ponto da nossa mensagem. Como a gente lida com a culpa? Como é que a gente lida com algo que você sabe que a culpa é sua? Você negou ele. Os discípulos negaram a ele. Eles sabem disso. Eles vão pescar. Como se nada daquilo, por exemplo, o fato de Jesus ter aparecido para eles diversas vezes, o fato de Jesus, por exemplo, ter aí, versículo 22 do capítulo 20, soprado o Espírito sobre eles. Eles viram Jesus ali, ressurreto. Mas mesmo assim ainda existe algo que precisa ser curado neles ou sarado neles. O que a gente vai ver a partir daqui é uma espécie de uma reconstrução, tanto do chamado deles para serem discípulos de Jesus, quanto da sua confissão de Jesus. Preste atenção. Versículo 2. Leia comigo. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão disse-lhes, vou pescar. E eles responderam, nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco naquela mesma noite e nada pegaram. Lembram de Lucas capítulo 5? O que acontece na chamada dos discípulos? Eles estão pescando. E eles não conseguem pescar nada.
o contexto aqui é o mesmo. Então, em Lucas capítulo 5, você tem a chamada dos discípulos. Jesus está chamando os seus discípulos para seguirem a ele. Aqui você tem uma espécie de uma reconstrução desse chamado. Porque eles estão se sentindo culpados disso. Culpados do quê? Negaram a Jesus. É como se aquele chamado de Jesus para eles não existisse mais. É como se eles não fossem mais discípulos de Jesus, mesmo Jesus tendo aparecido para eles. Então a ideia aqui parece que de uma espécie de uma reconstrução de tudo na vida deles. A reconstrução, como eu disse, desse chamado. Eles vão pescar e simplesmente não pegam nada. Imagina, é uma tentativa de fugir do problema, colocando ele para debaixo do tapete. Eles não conseguem pegar nada. Preste atenção que a culpa aqui deles é pecado. Por que eles estão assim? Porque eles pecaram. O que foi que eles fizeram? Eles negaram a Jesus. Olha como o pecado traz isso, né, pra gente, né? Vergonha. Isso aqui é desde o Éden. Quando o homem peca, o que ele faz? Ele se esconde. Quando Deus, na viração do dia, no finalzinho do dia, no final da tarde, vai falar com o homem, perguntar onde é que tu estás, Adão. A primeira coisa que Adão faz é se esconder, porque ele tem medo. Ele tem vergonha daquilo. Ao que parece aqui, é exatamente a mesma cena. Mesmo Jesus tendo aparecido para eles, falado com eles, ainda existe esse sentimento de culpa, esse sentimento de pecado, porque eles negaram a Jesus. Como é que eles vão lidar com isso? Mais uma vez, o contexto aqui é basicamente de a reconstrução do chamado deles e, ao mesmo tempo, da sua confissão de fé. No caso aqui seria confessarem que Jesus é o Senhor. Como é que eles vão lidar com isso? Aqui eu parto para o segundo ponto, que é Jesus não muda. De um lado você tem os discípulos extremamente culpados daquilo, praticamente não se sentindo mais discípulos de Jesus, magoados, é um termo que a gente poderia usar aqui. Mas de outro lado você tem um Jesus que não muda. Olha o versículo 5. Melhor, versículo 4, né? Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe: Filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: Não. E ele disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Mais uma vez, lembra de Lucas 5? A mesma cena que parece que se repete. Eles nada pescam, não conseguem pegar nada. Jesus aparece para eles e diz: Olha, joga a rede de vocês de novo. E a semelhança de Lucas 5, não conseguem puxar a rede direito porque está cheia de peixe. A ênfase, né, nesse milagre. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Jesus morre. O que os discípulos fazem? Eles negam a ele. Em outras palavras, a mudança está nos próprios discípulos. Jesus não muda, ele é o mesmo. Ele é o mesmo que chamou aqueles discípulos, é o mesmo que fez aquela pesca maravilhosa com eles em Lucas 5. Jesus é o mesmo. Quem mudou foram os discípulos. Quem mudou exatamente por causa da circunstância que cercavam eles foi os discípulos. Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é soberano, ele é poderoso. Ele governa
tudo e a todos, e até mesmo a própria natureza lhe obedece. Ele é o mesmo. Mais uma vez, você tem aqui a reconstrução do chamado dos discípulos. Agora, olha a importância do milagre aqui, olha a importância dessa manifestação, dessa ação de Jesus com eles. Versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, no caso aqui é João, disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo isso, Simão Pedro, que era o Senhor, amarrou a sua túnica amarrou a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com peixes, porque estavam a cerca de 200 côvados, cerca de 90 metros, 92 metros. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre as brasas. E Jesus disse-lhe: trazei alguns dos peixes que apanharam. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 150 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Qual é o impacto disso aqui para eles, né? Eles não pegam nada. Repito, semelhança de Lucas 5. Eles não pegam nada. No entanto, Jesus manda de novo eles jogarem as redes. E ele pega essa grande quantidade de peixes. A partir daqui, o que acontece? Versículo 7. É reconhecido que é o Senhor. A partir daqui, João, ele reconhece que quem está ali na outra margem, embora muito provavelmente aqui à noite, né, a visibilidade pouca, eles reconhecem quem que está do outro lado da margem ali é o próprio Jesus. A grande pergunta é por quê? Por causa do milagre que ele operou. A semelhança de Lucas 5. É o mesmo milagre aqui. É a mesma expressão que ele usa. Aqui a gente começa a entender qual é a necessidade dessa, vamos dizer assim, dessa manifestação milagrosa de Jesus aqui. Qual era o propósito? Era de, primeiro, mostrar toda a sua grandeza aos seus discípulos. E, ao mesmo tempo, aqui eu entro na terceira parte da mensagem, que os discípulos reconhecessem que, de fato, quem é que está ali? E, ao mesmo tempo, buscar por graça. Lembra, eles estão se sentindo culpados, praticamente não se sentem mais discípulos de Jesus. E, em meio a tudo isso, Jesus demonstra todo o seu poder, manifestando essa pesca maravilhosa, a semelhança do que ele já havia feito no início do chamado deles. E a partir daí, você tem tanto o reconhecimento dos discípulos sobre quem Jesus é, embora já sabiam, porque ele já havia aparecido para eles outras vezes. Mas aqui você tem, por exemplo, um Pedro que pula dentro d'água e vai até Jesus. Você tem aqui tanto um reconhecimento de quem Jesus é, quanto uma busca por graça. Lembra o que acontece em Lucas 5? Quando Jesus opera todo aquele milagre, Pedro se prostra diante dele e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pedro reconhece quem Jesus é. Aqui é a mesma coisa. Os discípulos reconhecem quem de fato Jesus é. É como se Jesus estivesse remontando, vamos dizer assim, a cena lá do início do chamado deles, mostrando quem de fato está chamando eles, mostrando que Jesus não mudou, mesmo na sua morte, ele ressuscitou. E eles são seus discípulos. A cena que acontece agora, versículo 13, você tem aí Jesus servindo, né, pão e peixe. Você tem aqui a figura de um anfitrião judeu, né, que servia tanto pão quanto peixes
para os seus convidados e, como resultado, os abençoava. Então, em primeiro lugar, você tem aqui a reconstrução, repito, do chamado dos seus discípulos. Eles não estavam mais se sentindo seus discípulos. E aí Jesus remonta de novo aquela cena no início do seu chamado. Vocês são meus discípulos. Jesus dá pão, dá peixe, eles comem, se fartam. E a primeira cena se encerra. Jesus reconstrói o chamado deles, mostrando para eles que eles são discípulos. Mas não para por aí. Jesus agora vai reconstruir, e esse aqui é sempre o meu ponto, né? Reconstruir a confissão de fé dos discípulos, em especial de Pedro. A partir do versículo 15, depois que eles comem, depois que eles estão ali supridos, eles não tinham pegado nada, energia restaurada, vamos dizer assim. Jesus agora vai, e aqui eu entro no quarto ponto da missão, da nossa reflexão, que é essa restauração. Restauração da confissão de fé dos discípulos, em especial de Pedro. A partir do versículo 15, Jesus começa a perguntar para Pedro, né? Se ele ama. Pedro, tu me amas? Mais do que a estes? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Resposta de Jesus, cuida dos meus cordeiros ou apacenta as minhas ovelhas. Versículo 16, Jesus de novo faz a mesma pergunta, Pedro, tu me amas? E ele diz, tu sabes que te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira, versículo 17, ele pergunta uma terceira vez, e nessa terceira vez, Pedro se entristece, porque ele perguntou a terceira vez. E ele responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Versículo 19. Depois que ele profere tudo isso, ele vai dizer para Pedro o tipo de morte que ele vai morrer. Versículo 19. Ele encerra dizendo o seguinte, segue-me. Só até aqui. Segue-me. Lá no finalzinho do versículo 19. Segue-me. Mais uma vez você tem a reconstrução aqui da confissão de fé dos discípulos, em especial de Pedro. Todos negaram a ele. Todos, sem exceção, negaram a Jesus. Todos fugiram com medo, se acovardaram. Mas Pedro, ele verbalizou isso. A diferença dos discípulos que fugiram. Pedro não, ele verbaliza isso por 3 vezes. E na terceira vez, ele espragueja, né? Ele praticamente diz palavrão para dar ênfase naquilo que ele está dizendo. Eu não conheço esse homem. Jesus está fazendo ao contrário aqui. Jesus está perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Pedro negou Jesus por 3 vezes seguidas. Aqui Pedro, ele é renovado, ou melhor, restaurado aqui a sua confissão de fé, de que Jesus é o Senhor por 3 vezes. Preste atenção que tudo isso aqui está num contexto. Contexto de quê? Da pesca. Chamado dos discípulos. Mas aqui também você tem uma fogueira. Foi diante exatamente dessa fogueira que Pedro negou Jesus.
Preste atenção que você tem tanta reconstrução do chamado deles de discípulos, quanto a confissão de fé de que Jesus é o Senhor. Você tem aqui esses dois pontos na mesma passagem. Por isso que foi necessário, por exemplo, essa pesca aqui. Renova os discípulos. Jesus está mostrando quem ele é. Não foi Roma quem o matou. Não foi os ímpios que o mataram. Não foi os soldados romanos. Não foi as autoridades religiosas. Foi o próprio Deus que entregou ele para morrer pelos pecados. O que Jesus está fazendo aqui é exatamente restaurando tudo isso. E conclui para Pedro, e que vale para os discípulos e que vale para todos nós. Segue-me. Segue-me. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão pescando. Eles não estão seguindo a Jesus. Lembra do que eu falei? Esse sentimento de culpa deles. Eles não estão fazendo isso. Eles não estão seguindo a Jesus. O que eles voltam? Eles voltam para a vida ordinária deles. Aquela vida que eles tinham de pesca. Suas atividades normais, cotidianas da vida. Mas Jesus se volta para eles e diz: não, segue-me. Segue-me. Jesus, então, ele reconstrói tudo isso. Renova os discípulos, mostrando que de fato eles são seus discípulos, que eles foram de fato perdoados. E o perdão, a comprovação maior desse perdão é que ele ressuscitou, que ele está ali diante deles. E mais uma vez ele diz, a semelhança de Lucas 5, segue-me, pois farei vocês, ou farei de vocês pescadores de homens. É isso que Jesus está falando aqui, quando ele diz, segue-me. Jesus então restaura tanto o seu chamado, quanto a sua confissão. E aqui, eu quero encerrar, vamos para as nossas aplicações disso. Acho que a primeira aplicação que a gente tira desse resumo aqui, né, de Lucas, de João, capítulo 21. Primeiro de tudo, milagre. O milagre, ele não é para engrandecer um pregador. O milagre não é para engrandecer uma igreja. Um milagre não é para engrandecer um homem de oração. Um milagre não é para engrandecer uma mulher de oração. O milagre, ele tem um propósito. O propósito é sempre Deus. O propósito é sempre a glória de Deus. Preste atenção que em cima de tudo isso aqui que a gente viu, ou no centro de tudo isso aqui que a gente viu, está o milagre da pesca. Qual era o objetivo? Restaurar seus discípulos. Esse era o objetivo. Mostrar quem Jesus era de fato. Então, o milagre não é... Acontece um milagre, não, eu vou para aquela igreja porque lá tem milagre. Não é para isso. Não é para engrandecer placa de igreja. Tem um motivo. Mostrar quem Jesus é. Aqui o contexto aqui é de renovação, de restauração. O milagre não aponta para um pregador, não aponta para um líder de igreja, não aponta para um líder ou algo do tipo. Ele aponta unicamente para Jesus. Ele tem um objetivo, que é glorificar a Deus. E nesse contexto aqui, restauração dos discípulos. Acho que a segunda aplicação que a gente tira é de nossa confiança. Preste atenção que os discípulos negaram a Jesus. Eles pecaram. Os romanos pecaram. As autoridades judaicas pecaram. Mas os discípulos também, a semelhança deles. Porque eles também, pelo menos de certa forma, entregaram a Jesus nas mãos das autoridades romanas. Então eles também fizeram as mesmas coisas.
No entanto, a semelhança dos discípulos aqui, a gente pode ir a ele e pedir perdão. Porque a semelhança do que está acontecendo aqui nessa renovação, nessa restauração, a gente também pode ser perdoado. Ou melhor, a gente também é perdoado. Mesmo tropeçando, mesmo caindo, se a gente for a ele, a semelhança, por exemplo, aqui de Pedro, né? Pula do barco, vai nadando se possível. A gente é perdoado. Nós somos perdoados. Não porque a gente é bom, não porque a gente é piedoso, não porque a gente ora tantas horas, não porque a gente lê a Bíblia tantas horas, mas unicamente pela graça dele. É exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus restaura seus discípulos. Terceiro e último, para a gente encerrar e orar. A gente pode orar. Orar porque a gente tem um Deus no céu que nos ouve. E a gente sabe que ele vai nos ouvir. E a pergunta é por quê? Porque esse mesmo Jesus aqui morreu e ressuscitou. Esse mesmo Jesus aqui, que renova seus discípulos, que restaura eles, está no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. E em nós, como diz a sua palavra, nós temos o Espírito dele, o Espírito de Deus, intercedendo por nós, junto ao Pai. Nós oramos hoje, porque é o Espírito que nos conduz a isso. Oramos hoje, porque temos o Filho, à direita de Deus, intercedendo por nós. Que Deus possa nos abençoar, né, com isso e nos fazer mais e mais seus discípulos. E como disse o próprio Jesus, né? Segue-me. Segue-me. Somos seus discípulos. Foi ele quem nos chamou. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Oremos. Senhor, diante de Ti nós colocamos a nossa vida. Assim como os discípulos, nós buscamos a Ti. Assim como os discípulos, pecamos, erramos, nos esquecemos de Ti. Mas assim como eles, nos voltamos para Ti essa noite, suplicando a Tua graça. Suplicando que o Senhor, a cada dia que passa em nossas vidas, possa nos encher mais de Ti. Que a gente possa ser transformado mais e mais. Que a gente possa viver mais e mais essa vida. Que não é uma vida comum. A nossa vida não é uma vida comum. A nossa vida é diante de Ti. Pois nós somos Teus discípulos. Nós temos um reino que nos aguarda, ou que nós o aguardamos. Nós temos esperança de que, embora a gente viva tribulações hoje aqui, mas um dia nos encontraremos contigo, Senhor. Um dia tudo isso vai passar. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação nos produzirá um peso de uma glória muito mais excelente daquilo que a gente passa. Senhor, toma nas Tuas mãos nossas vidas. Toma nas Tuas mãos nossos caminhos. Nos guia mais para Ti. Que nosso coração seja coração de discípulo. Seja coração de adorador, seja coração daquele que foi transformado e regenerado por Ti. Nos guia, Senhor. Nos abençoa. Nos dá uma semana cheia da Tua presença, Senhor. Diante de Ti, guiados pela Tua palavra.
cheios do teu Espírito. Nos guia, Senhor, nos protege, nos guarda, nos enche de ti. Que nossa semana, Senhor, esteja na tua presença. Que nossos passos estejam na tua presença. Nos despede em paz para os nossos lares. Não da tua presença, Senhor, mas nos guia aos nossos lares. Nos proteja, nos guarde, para que amanhã possamos estar em nossos trabalhos, em nossas casas, em nossos afazeres cotidianos, mas tudo diante de ti. É nosso pedido a ti. Em nome de Jesus, guia-nos na tua presença sempre, sempre, para que possamos te seguir. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E é nele que nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.